Hoje, concluindo, capítulo 3, versículo 9, Claudinho. Hoje nós estamos concluindo e vamos ver que o dever dos presbíteros é proteger a igreja da fé vazia. E vamos ver o que é fé vazia, tá? Rejeitando debates infrutíferos e lançando fora falsos mestres, pois estes só provocam divisões. Esse é o tema do versículo 9 ao versículo 11 que nós vamos ler agora. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. 10. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. 11. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Voltando no versículo 9. Proteger a igreja da fé vazia. Rejeitando discussões insensatas. Evita discussões insensatas. Quais são as discussões insensatas que estavam havendo? E ainda hoje há um pouco disso. Sobre alimentos puros, alimentos impuros, regulamentos sobre a guarda do sábado, observância de dias santos. Essas são questões da lei judaica. Mas vamos lembrar que existia um movimento judaizante forte, aonde trazia isso à tona, sem mencionar que o gnosticismo também uniu forças com eles. E os efeitos do gnosticismo ainda continuam caminhando. Nós vemos o gnosticismo em diversas ações e partes na vida das pessoas. Por exemplo, da onde vocês acham que surgiu esse vegano? Gnosticismo. Da onde surgiu o negócio de ser vegetariano? Questões de emanações, tipo espiritismo. Notem que são diversas coisas que atingem a igreja, o corpo de Cristo. E em alguns lugares atinge até a própria estrutura da igreja. Por exemplo, os adventistas. Eles guardam uma série dessas coisas. Mas aonde que está falando disso? Vamos lá. Levíticos 11, 46. Levítico 11, 46. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra. 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Lei judaica. Lembra que teve uma discussão, uma briga, que fez uma divisão entre dois apóstolos, Paulo e Pedro. Paulo foi contra essa questão, porque o fim da lei é Cristo. Pedro embarcou nessa, junto com Barnabé. E aí virou uma discussão, precisou ter uma reunião especial, uma assembleia, o Concílio de Jerusalém, por causa dessa discussão, desse tipo de assunto. Só que eles não desistiam. Eles ficavam ali persistindo, como são persistentes até hoje. Né? Não tem essa compreensão. Pedro, quando foi evangelizar Cornélio, Deus precisou mandar uma visão, um sonho de um lençol com animais impuros
para ele entender que precisava falar do evangelho para um gentio. O primeiro gentio evangelizado foi Cornélio, depois do Pentecostes. Então, porque eles consideravam os gentios impuros. Para eles, os gentios só poderiam chegar a Deus através do judaísmo, de acordo com, seguindo as leis de Moisés. Mas não é isso que a Bíblia fala. Só que muitos grupos ainda mantêm esse tipo de observação, né? Então, vamos seguir mais um pouco. Levítico, capítulo 12, aí mesmo, versículo 2. Vai falar um pouco de rito de purificação em relação aos partos. Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. Veja só. E se for menina, é 2 semanas. Versículo 8. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto, outro para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Então, havia um ritual de holocausto, de sacrifício, por causa do pecado da mulher, para purificar a mulher. Muito bem. Essa é a questão, meus irmãos. Maria levou 2 pombinhos. Vamos ver isso. Lucas, capítulo 2, versículo 24. Isso é uma prova de que Maria era pecadora. Ela levou sacrifício pelo pecado dela, tá? Lucas 2, 24. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, que acabamos de ler, um par de rolas ou 2 pombinhos. Como ela era pobre e não tinha condições de levar cordeiro, ela, de acordo com a lei judaica, ela levou sacrifício pelo pecado dela, 2 pombinhos. Hã? Não, é que a ordem seria o cordeiro. Mas só que tinha gente que não tinha dinheiro para ter cordeiro. Então daí levava o sacrifício de pombinho quando se tratava de pessoa pobre. Que no caso de Maria, era esse o caso. Tá? Esse texto de Lucas está falando do sacrifício que ela levou no templo. Tá? Muito bem. E a questão das genealogias? Aí que tá, gente. Os judeus, na tradição judaica, eles buscam a genealogia de Adão e Eva, mas não na Bíblia. Em livros apócrifos. E eles dizem que Adão e Eva tiveram 60 filhos, sendo 33 homens e 27 mulheres, com base em livros apócrifos. Jasher e Jubileu, o nome dos 2 livros. Tá? Não é Bíblia não, gente. Só que eles levavam essas questões para a igreja e criavam polêmica no culto, defendendo coisas como essas. Escuta, a irmãzinha teve bebê. Não vai levar o sacrifício? Depois que começou a igreja, não. Acabou. Acabou. Mas só que eles queriam que permanecessem as coisas. Estão entendendo aonde que fica a confusão? E hoje em dia, tem outros tipos de confusão? Tem. Nós estamos tratando com o negócio do véu. Eu pesquisei o negócio do véu, até mandei para os irmãos. Um filósofo grego, Estrabão, foi ele que falou das
prostitutas templárias em Corinto, as 1000 prostitutas templárias. No ano 146 a.C., quando Corinto era uma cidade grega. 146 anos antes de Cristo. E ele é o único historiador que fala isso. Tem um monte de historiador que é contra ele. Aí vai vendo a base contra o véu é em cima de um pagão filósofo grego que escreveu alguma coisa 146 anos antes de Jesus Cristo ter nascido. Chega no ano 44, Júlio César acaba com a igreja, com a cidade de Corinto e reconstrói a cidade de Corinto. E a cidade de Corinto deixa de ser grega e passa a ser romana, Império Romano. Aí todos esses costumes, se é que houveram, porque não existe prova disso, é só o Estrabão, tá? Acabou, ano 44, Júlio César acabou isso. Se é que teve. Agora, chega no ano 55, Paulo escreve que a mulher deve usar o véu na igreja. Nós estamos com 200 anos depois que nem existia mais, se é que houve, as 1000 prostitutas templárias. Então, toda aquela explicação que as prostitutas que raspavam a cabeça, tal, não sei o quê. Isso. Mas é isso que é ensinado. Eu mesmo aprendi assim. Eu aprendi assim. Só que depois você vai, estuda melhor o texto, estuda melhor a história. Está errado esse negócio aqui. Sendo que toda a documentação histórica é a favor. Há 100 anos atrás, todas as igrejas cristãs, não importa qual, católico, protestante, não importa qual a placa, todos usavam véu. Todos. Da onde veio isso? Então, para tirar do movimento feminista, gente. Porque o que simboliza o véu? Autoridade. O pai, o filho, o esposo, a esposa, uma hierarquia de Deus. Ah, mas o movimento feminista não vai permitir que o homem fique acima da mulher. Mas como que vai fazer isso? Arranca o véu. E as igrejas evangélicas, vergonhosamente, cederam à pressão social. Essa é a verdade, gente. A congregação é uma igreja nova, e eles usam véu sem discernimento, porque lá é proibido estudar a Bíblia. Então, se você pedir uma explicação para eles do véu, eles não sabem explicar. Eles acham que realmente eles entendem assim. Tem um texto na Bíblia que fala do véu, então a gente usa. Mas se você pedir, escuta, mas me explica esse texto, acabou. Não explica mais coisa nenhuma. Né? Só que essa é a questão que nós estamos lidando. Nós estamos enfrentando um embate que não tem base histórica. Nem na história não tem base. Tá? Eu fiquei assim, pensativo. Falei, puxa, mas só tem o Estrabão? Só tem o Estrabão. Isso muito antes de Cristo. Nós estamos falando de 200 anos antes da Igreja de Corinto, antes de sair o texto. Tá? Lembrando que o texto está ensinando o quê? Tradições apostólicas. Não, isso é mundial. Isso é mundial. É que o Brasil sempre importa, né? De preferência as coisas que não servem. Né? Então, muito bem. Então, percebam só que nós estamos verificando situações que ocorriam lá na igreja em Creta e ainda continuam acontecendo coisas, gente. Aonde você tem que ir na Bíblia, crer na palavra de Deus e se submeter a ela. E as coisas não têm sido assim.
Muito bem. Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Lá em Creta estava acontecendo isso. O que é paurador? Paurador é aquele sujeito que gosta de criar contenda e discussão. Não, mas a lei de Moisés fala isso. Não, mas sempre aquela pessoa do não mais. Não mais. Esse é o parador. Pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, os judeus. Mas isso continua. Esse tipo de pessoa, não precisa ser judeu, mas pauradores tem. Uma coisa que eu tenho falado para quando as pessoas chegam me perguntar do véu, eu falo, escuta, ninguém até agora me apresentou o ensino teológico. Nada. Até agora só foi questões culturais que veio desse tal de Estrabão, que não era cristão, era um pagão. E ele falou lá 200 anos antes, e agora isso daqui virou lei na igreja. E pode esperar que vem mais coisas, gente. Vem mais coisas. Porque a sociedade está forçando, intimidando, e pauradores têm entrado no meio cristão. E aí começam a surgir, então, as igrejas dos excluídos. Aqueles que a palavra de Deus condena por sua prática pecaminosa, não. Isso aí era naquele tempo, agora pode. Pauradores. Muito bem. Eles exigiam, então, observância da lei como requisito para a salvação ou santificação. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Quem que resistiu Pedro face a face? Paulo. 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se temendo os da circuncisão. Olha a situação que o Paulo pegou. O Pedro estava todo lá conversando com os gentios, cristãos que tinham se convertido. Quando chegou o grupinho dos judeus, ele mudou de mesa e foi na mesa dos caras. Entendeu? 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Daí já pegou uma turminha. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. A judeusada levantou-se, ajuntou no outro canto, na outra mesa, e lá foi Pedro, lá foi Barnabé, sentaram para lá também. Só que o Paulo não deixou barato. 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Na frente de todo mundo, na cara. Aí a confusão foi tanta que precisou o concílio de Jerusalém. Né? Atos 15, versículo 19. Atos 15, versículo 19.
Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Não vamos perturbar eles. Não começa com essa história de circuncisão, de comida kosher, Gente, deixa o pessoal tranquilo. 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Notem, quando Paulo fez a viagem missionária, ele levou esta ordem para todas as igrejas. Todas. Quando eu ensinei isso aqui, vieram me falar que escutaram de púlpito uma outra igreja que é Lembari, que o pastor falou que pode comer qualquer coisa, até chouriço, se quiser. Porque o ensino daqui bateu lá, e ele falou de púlpito o contrário do que está no texto bíblico. Tá? Então, vejam só. Aí é uma questão de como você interpreta a Bíblia. A gente interpreta literalmente, o que está escrito, está escrito. Não começa com historinha. Né? Só que aonde tem historinha, não, isso aí era como aquele momento, o cristianismo tinha nascido, estava com esse problema, tinha que resolver o que da lei dos judeus tem que ser seguido. Isso. Mais nada. Isso. Voltando lá no nosso texto, Tito 3, 9. Tito 3, 9. Agora, com essas informações, observe. Evita discussões insensatas, dessas coisas que eles traziam absurdas, genealogias, vai buscar genealogia lá em outros livros, não na Bíblia, contendas e debates sobre a lei, circuncisão, e pode comer isso, não pode comer carne de porco, não pode... Porque não tem utilidade e são fúteis. Não tem utilidade e são fúteis. Isso era repugnante diante do propósito do corpo de Cristo, a igreja, onde os altercadores polemizavam, criavam conflitos, sem verdadeiro temor à palavra e à vontade de Deus. E a coisa continua assim. Vem-se assuntos lá de fora, para dentro, os crentes defendendo. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha, o dever dos presbíteros é proteger a igreja da fé vazia. Isso aí. Rejeitando debates infrutíferos, que é isso aí. Lançando fora falsos mestres, que são os que ficam falando, pois estes só provocam divisões. Então, meus irmãos, ser presbítero não é fácil, porque é a figura do chato. Todo mundo vai achar chato. O cara é intransigente, o cara... Gente, nós defendemos como a gente estudou nos outros livros. Nós defendemos a palavra de Deus. O que não tem base, não tem conversa, não tem acordo, não acomoda, não tem jeito. Versículo 10. Evita o homem faccioso, orador, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então o parador vai, defende uma tese não bíblica, termina o culto, com paciência, o pastor vai lá, meu irmãozinho, não é por aí, olha, você não tem uma base bíblica para isso, tal. Mas cuidado quando coloca. Chega outra ocasião, de novo. Calma, tranquilo, tal.
Terceira ocasião. Evita o homem. Ó, gelo. Quietinho. Aí a gente fica olhando. Aqui. Quando as pessoas almejam ser presbítero, excelente obra almeja, diz o texto. Mas ser presbítero é isso. É zelar pela igreja de Deus. Então segue as normas de Deus, as regras de Deus, a vontade de Deus, e não tem como negociar isso. O que está aqui, não se negocia. Aí a gente vê a flacidez que está as igrejas evangélicas, os ministérios pastorais, aonde os pastores já são formados no seminário, já aprendendo a ser assim, ceder. Sabe? É a unidade, a união a qualquer preço. E veja só como que funciona. Tem os relatórios. Nos relatórios, o pastor Davi estava com uma igreja no ano passado com 60 membros. Não sei o que aconteceu, ficou com 30. Se está numa denominação, transfere, que não está funcionando, põe outro que tem um jeito melhor, que vai fazer recuperar isso aí. Sem olhar profundamente a razão do porquê. É isso que acontece, gente. Por isso que a coisa vai. Fica aquele... vai para lá, vem para cá, tal. E isso não acontece só quando não dá desenvoltura estatísticas que eles querem. E quando dá problema? Eles também não tratam. Eles transferem o problema sem tratar. Daí o problema que dava aqui vai dar na outra igreja também. Eu quero que os irmãos entendam. Puxa, por que o Davi optou para ser uma igreja autônoma, independente e não ligada a uma denominação? Por causa disso. Porque senão a gente já está algemadinho de mão e de pé. Aí, acabou. Só para os irmãos irem entendendo a filosofia da coisa e o porquê. Muito bem. Evita um homem faccioso. E esse homem faccioso é alguém que cria ou escolhe deliberadamente uma facção para si. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. 11:19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Esse texto está falando dos momentos de ceia, aonde a igreja se reunia para a refeição da coinonia, o almoço juntos, e a ceia do Senhor. Muito bem. Só que lá, os mais poderosos, né, eles traziam comidas requintadas, caras, né, traziam picanha, só que não deixava o povo comer picanha, só ficava no prato dele. Né? E o povinho, olha lá, se comia carne moída. Então, acontecia isso. E, na hora de se alimentar, vinho, à vontade, a ponto de chegar a ficar bêbado. Puxa, é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto? É isso. Porque até mesmo importa, que é importante que haja partidos, os pauradores, aqueles que se juntam, não, precisamos nos divertir, tal, e vamos. Tinha o grupinho lá sim, gente. Tinha a turminha da bagunça. Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que são os aprovados? Os maduros.
Se sois guiados pelo Espírito Santo, está lá em Romanos, sois filhos de Deus. Ser dirigido pelo Espírito Santo, sois filhos adultos, que a palavra ali é filho adulto. Ruios, filho adulto. Esses são dirigidos pelo Espírito Santo. Então, Deus permite que essas coisas aconteçam, porque é importante que essas coisas aconteçam. Que haja partidos para passar a peneira. Para verificar quem são os aprovados, quem são os maduros. Se tornem conhecidos no nosso meio. Puxa, quem que são os que ficaram com a palavra, que não cederam, que não negociaram, que não teve acordo? Ah, são esses aí. Gente, já começou assim. Essa é uma realidade que tem que continuar, é desse jeito. E a igreja que tem que estar observando quem são as pessoas devidamente submetidas à palavra de Deus, firmes, para reconhecê-los como presbíteros. É isso que a Bíblia fala. Então, por que eu estou tocando nisso? Gente, eu não só não sou eterno, como eu estou bem velho. De saúde. Hoje foi duro eu vim aqui, gente. Eu estava mal conseguindo andar em casa. Foi difícil vir. Até a Maria falou para mim, você vai conseguir pregar hoje? Ah, chego lá, eu animo. Chego lá, eu animo, eu vou. Só que vai chegar uma hora que vocês vão ter que seguir vida. Então vamos falar em vida daqui a alguns anos, mais para frente, né? Aonde vocês vão ter que definir presbíteros, quem não é presbítero, se é a palavra que está sendo... É a igreja. A igreja que tem que estar com essa postura, com essa posição. Tá? Precisamos ter homens qualificados ao presbitério. Precisamos. Versículo, voltando lá em Tito, versículo 11. 3:11. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Tal pessoa quem? O paurador. É disso que ele está falando aqui. Essa pessoa é pervertida. O que é uma pessoa pervertida? É a pessoa que tem uma ação ou efeito de contrariar, com plena consciência de suas ações e desdobramentos. O interessante é que eu estava pesquisando um pouco, e tudo o mundo quer colocar uma desculpa. E colocaram uma desculpa até para isso. O pervertido é um quadro clínico. Ele está doente, coitadinho. Nós precisamos entender ele. É doentinho. Eu estava olhando, entrei no Google, vi perversão lá, tem tratamento para ele, né? Aí vai precisar os psicólogos conduzir o menino, tá entendendo? Só que a Bíblia fala, exclua. Não tem acordo. Não, mas se contratar um psicólogo... Ah, tá. As igrejas nos Estados Unidos não podem mais aconselhar os membros da igreja. Tem que ter um psicólogo ou uma psicóloga lá para fazer isso. Poxa. E já está no Brasil isso, gente. Tem. Exato. Eu sei disso. E não só aqui. Fora também, nas outras. Isso já vem de fora, é dos gringos. Você tem a Bíblia, todas as orientações aqui, mas você não pode usar a Bíblia para orientar. Isso aqui está defasado. É para aquele tempo que não tem conhecimento nenhum. Agora precisa. Os profissionais da área, que não precisa nem ser crente, basta ser profissional. Isso aí. Então, uma pessoa pervertida, ela tem consciência das suas ações. Então, daí, eu peguei lá, por que ele é doentinho?
Daí, fala ali, características da pessoa perversa, a enfermidade dela. Manipulação, ela é impulsiva, sedutora e se sente superior aos outros. Onde mentiras e transgressões são a rotina dessa pessoa e ela não sente nem culpa disso. Que é um problema de enfermidade. Está aí. Sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Puxa, ali não chama de enfermidade, chama de pecado. Vive pecando e por si mesma está condenada. Por quê? Porque tudo tem consciência, sabe o que está fazendo. É caso pensado. É pecado deliberado. Agora, a Bíblia fala o que a respeito da igreja? Que se alguém provoca situações numa igreja, está mexendo com o corpo de Cristo. A coisa não fica assim, não. Conclusão. Qual que é o funcionamento da igreja? Proteger a igreja da fé vazia. E como que protege a igreja da fé vazia? Rejeitando debates infrutíferos. Atenção, gente. Rejeitando debates infrutíferos. Lançando fora falsos mestres, ensino errado. E expulsando indivíduos com estilo de vida deturpado, que recusam correção. O pervertido. 3 orientações para o bom funcionamento da igreja. Assim, o propósito final da carta de Tito é levar o quê? A igreja à maturidade, os crentes à maturidade, ao crescimento, à desenvoltura, por meio de presbíteros, de uma liderança, qualificada. E ter uma filosofia de vida cristã frutífera. Os membros precisam produzir frutos. Nós vimos isso, né? As obras. E vimos que obras, na definição da igreja, é bem diferente do que fala de obras lá fora. A igreja precisa de presbíteros ordenados para organizar a igreja. E esses têm o dever de calar falsos mestres. Então, é desta maneira. Quem que vai reconhecer presbítero? A igreja. Reconhecido como? Ordenando. E depois de ordenado, o que ele tem que fazer? Organizar a igreja. Nesses critérios aqui. Nesses critérios aqui. Os presbíteros devem transmitir sã doutrina para a igreja ter boa base de fé, boa base de prática de vida cristã. Como padrão, lembra que eu falei de padrão? Que é tipo, estampa de boas obras. O propósito da graça de Deus é redimir, regenerar e nos dar esperança. Os presbíteros devem preparar o crente para a sociedade. Nós estamos nesse mundo como forasteiros, mas nós temos que ser luz nesse mundo em trevas. Temos que preparar os crentes para essa sociedade, para um estilo de vida excelente, que foi que nós estudamos no domingo. E deve também proteger a igreja da fé vazia quanto ao seu funcionamento. Foi isso que nós estudamos em Tito. É isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos praticar, é isso que nós devemos almejar, é isso que nós devemos ser. Nós somos o corpo de Cristo, temos que ser como Cristo, ter a mente de Cristo, a visão de Cristo, as ações de Cristo. Cristo produz boas obras, mas lembra que no templo ele expulsou os cambistas no chicote. Então, igreja é lugar público.
É público, mas não é bagunçado, não é de acordo com o mundo, não. E ele é público dentro desses critérios. Qualquer pessoa que deseja seguir a fé, porta aberta. Então, precisamos ter muita consciência disso. Agora, nós somos a igreja. Meus irmãos, nós somos essa igreja. Se o Senhor Jesus, com 12 apóstolos, pregou para todo o mundo antigo, nos primeiros 50 anos da igreja foi pregado o evangelho em todo o mundo antigo. Nos primeiros 50 anos. Começando com 12. Nós somos mais que 12. Não devemos, puxa, nós somos pequenininhos. Os apóstolos eram pequenos, eram poucos. A igreja nasceu da semente da mostarda. Foi pequenininha. Agora, o que vai fazer diferença? Nós crermos, praticarmos e vivermos intensamente a palavra de Deus. Domingo eu começo a segunda carta a Timóteo. Vimos 1 Timóteo, vimos Tito, vamos ver 2 Timóteo. São 3 cartas pastorais. 2 Timóteo a gente vai concluir as cartas pastorais. Okay? São de suma importância, porque está falando o quê? Da igreja local. Como devemos cultuar, como devemos nos conduzir, como temos que viver, tem tudo ali. Que o Senhor nos ajude a ser como Ele deseja que sejamos. Amém? Pode ficar em pé. Senhor, agradecemos o privilégio de sermos amados, predestinados, eleitos pelo Teu grande amor, comprados pelo Teu sangue, capacitados pelo Teu Espírito, que possamos viver intensamente o viver prático dentro dessa família, o corpo de Cristo. Que possamos, Senhor, ter discernimento, possamos estar aprendendo, crescendo, amadurecendo e sermos verdadeiras luzes no mundo em trevas e que venhamos a fazer diferença no mundo que se corrompe, sendo sal, impedindo o apodrecimento. Gratos pelo privilégio de servir. Sabemos que seguimos Teus passos. Os Teus passos foram passos, Senhor, onde o Senhor não teve onde reclinar a cabeça. O Senhor foi perseguido. E é esse o caminho que você deixou para nós seguirmos, Senhor. Mas o Senhor também oferece a nós a sua força, o seu fortalecimento pela ação do Espírito Santo. Que possamos fazer tudo na força e no poder do Senhor para honrar o Teu nome e glorificar a Tua pessoa. Que assim seja com esta igreja, hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus o Pai, amor demonstrado na entrega do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus o Espírito Santo, a nos ensinar, nos consolar e nos guardar até o nosso encontro. Que assim seja com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?